Se aprovarem isso, é muita burrice. Eles vão dar um tiro no pé. Eu acho que vai começar só a ter um bando de obras de Slice of Life levinho e bonitinho. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando aí de uma lei polêmica que estão querendo aplicar no Japão, que pode prejudicar pra caramba o mundo dos mangás e dos animes também. Tanto a quantidade lançada quanto a variedade pode morrer com o tempo. Como assim? Bom, vou explicar sobre isso nesse vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, o que está acontecendo? Bom, estão querendo aplicar no Japão uma lei que obriga os mangakas a revelarem o nome verdadeiro, publicamente, por trás dos apelidos que eles criam para si mesmo, ou o nome fictício, pseudônimos, mais precisamente. Tem um bando de mangakas, na verdade, grande parte deles, que usa pseudônimo. Você não sabe o nome real. Principalmente mangakas de ecchi, ou mangakas que, no caso, fazem histórias polêmicas, aqueles também que fazem doujins, que é aquelas obras 18+, todos eles usam pseudônimos. Você frequentemente não sabe o nome real deles, tem exceções, de alguns se sabe, mas ainda assim, o mais comum é eles tentarem manter a privacidade lá. Principalmente os que escrevem histórias muito pesadas. E bom, essa lei aí é para tentar acabar com essas obras pesadas, obrigar os autores a expor o nome deles, para pensarem duas vezes em que tipo de história vão escrever. Olha, não tem nada a ver com isso. Alguns podem pensar que é para censurar. Não, o propósito é totalmente diferente. Dinheiro. Na verdade, isso vai ter o efeito contrário. Mas o grande propósito disso tudo é evitar sonegação de imposto e a análise do financeiro das empresas, que frequentemente tem reportado lá para um pseudônimo pagamento, ao invés do nome real. Então a grande preocupação são autores aí que sonegam imposto e tal, porque eles nem sabem direito quem é a pessoa por trás daquele pseudônimo. Tem outras coisas aí, não é só isso, mas eu tô tentando simplificar o máximo aqui. O grande objetivo é a parte financeira e eles não querem que a pessoa sonegue imposto. Então eles acham que fazer isso vai ajudar. Só que ao fazer isso, um bando de pessoas vão desistir de virar mangakas, tanto homens quanto mulheres, porque alguns podem pensar, ah, só homens fazem coisa polêmica. Não! Tem um bando de mangakas aí, a maioria dos mangás boys love, ou seja, romance de homem com homem, são mulheres que desenham. E tem vários deles que são super polêmicos. No caso, são de um cara muito mais velho com um cara muito mais novo, ou então tem relação sanguínea, tem um bando deles pesadíssimo por aí. E óbvio que muitas autoras, se tivessem que revelar o nome verdadeiro, talvez não fizessem aquele tipo de história, com medo aí de represália na vida real, irem atrás dela, dos dados, etc. Então tira toda a parte da privacidade da vida real. Enquanto eles têm aquele nome fictício, funciona meio como uma armadura aquele nome. Caso vão atacar aquele nome, mas não a pessoa real por trás do nome. Óbvio que alguns se afetam mesmo quando atacam o pseudônimo, mas vocês pegaram a ideia. Então muitos, no caso, tomam coragem aí para fazer várias obras pesadíssimas, mega polêmicas, coisas 18+ também, bem pesadas, controversas aí, mas é aquele negócio, é ficção. Não tá, no caso, ferindo ninguém. Obviamente, alguns ficam, que é isso? Mas é um negócio desenhado lá, basicamente, da mente de alguém. O ponto é que a partir do momento que se sabe o nome real da pessoa, você pode ir atrás dela, no caso, na internet, pesquisar a vida inteira dela, expor lá um monte de coisa e tal, mínimo detalhes, a família dela também se pode ir atrás. Olha, um bando de autores vai desistir dessa carreira, com medo exatamente disso. E não são só mangakas que fazem coisas polêmicas. Alguns podem pensar, ah, mas então obras mais de boa vão continuar. Gente, eu acho que vai começar só a ter um bando de obras de Slice of Life levinho e bonitinho. Porque obras famosas, que não são necessariamente polêmicas, deixam os fãs furiosos também. Frequentemente você tá furioso aí com o autor de obra super famosa, da Jump e tudo mais lá. Só que o autor frequentemente tem um pseudônimo, às vezes não tem. Mas frequentemente ele tem um pseudônimo lá, então tem um limite de até onde você pode interferir na vida real dele. Alguns autores realmente não ligam, eles expõem o nome deles mesmo, esse é o nome real deles, e no caso, se se revoltarem com eles não estão nem aí. Então não é como se todos os autores fossem ser afetados por isso. Alguns deles não estão nem aí pra isso, basicamente. Mas vários, com certeza, não aguentariam esse tipo de coisa e pensariam duas vezes antes de publicar mais obras. Alguns queriam entrar nesse mundo dos mangás, pensariam duas vezes antes de entrar, caso não queriam ficar tão expostos. Tem vários autores que são assim, são mais reclusos e tal, não gostam de exposição nenhuma. E esses seriam os mais afetados por isso. Os autores que não ligam de se expor, não muda nada pra eles. Inclusive tem autores que fazem coisas polêmicas que se expõem tal nome. No caso, tem medo disso não.
Então, leve em conta que não é que acabaria totalmente com mangás que tivessem coisa polêmica, ou light novels com coisa polêmica, etc. Ou no caso, até mangás 18+, polêmicos, mas reduziria muito temáticas consideradas polêmicas. Porque a maioria dos autores por trás de obras assim costumam usar pseudônimos, sejam homens, sejam mulheres. Dando um exemplo bem específico aqui, o autor de Kaifuku, por exemplo, quando ele vai dar uma entrevista, olha como ele vai. Ele nem a aparência dele revela. E o nome dele, que tem de autor, é claramente inventado. Alguns acham que pseudônimo tem que ser um nome meio zoado, ou nome de bichinho, algo parecido. Não, eles botam nomes que parecem de pessoas normais. Só que são pessoas que não existem. É só basicamente um nome de autor que eles se dão. O do Kaifuku é esse aí. Mas o nome real dele é outro, obviamente. Se ele não pudesse ter o anonimato do pseudônimo, será que ele teria escrito uma obra polêmica, por exemplo, como Kaifuku? E tem outros autores aí, basicamente. Será que teria saído um negócio aí, por exemplo, como Yosuga no Sora? Obviamente que eu tô dando exemplos bem pesados. Tem obras muito mais leves do que isso, que muita gente acha nada demais, que tem autores que já não fariam, se não pudessem esconder o nome deles. Ou seja, um mercado aí que dá dinheiro pra caramba pro Japão, que é de mangás, light novels, animes, eles basicamente, com essa lei, se realmente começarem a aplicar, eles pegariam e matariam parte desse mercado, começariam a ter menos lucro. Então, muitos acreditam que isso aí não vai, no caso, começar a ser aplicado para valer. Ou se for aplicado, vai ser aquele negócio meio escondido que só tem acesso ao nome real do autor. Esse pessoal realmente quer fiscal da Receita e tudo mais lá. Então não é um dado público para qualquer um ver. É um dado bem sigiloso que só determinados níveis do governo aí vão ter acesso. Aí, beleza, pode acabar passando. Aí é só realmente para eles evitarem esse negócio de sonegação. Mas passar esse negócio para ficar público, todo mundo poder saber os nomes de verdade de todos os autores, olha, se aprovarem isso é muita burrice. Eles vão dar um tiro no pé. Porque isso não vai afetar só mangás e light novels. Isso aí vai afetar os animes. Porque se os autores começarem a se conter no que eles vão colocar nas obras, com medo aí de ataques na vida real, é óbvio que o resultado são obras mais levinhas em geral, no caso, muito menos obra polêmica. Como eu falei, ainda vai ter exceções, vai ter uns autores que dão, tô nem aí pra isso, vou fazer polêmico mesmo, não liga de saber o nome dele, mas vão reduzir. Muitos autores até de obras famosas, de ação e tudo mais, que não são necessariamente polêmicas, vão evitar decisões ali que possam ser controversas dentro da história, porque os fãs vão ficar polvorosos, furiosos, e podem começar a atacar ela sabendo o nome real dela, perseguir ela e tal, descobrir informações, etc. Então o ponto é que afetaria muitas obras diferentes. Não é só obra, alguns pensam só 18+, não. Obras 18+, obviamente, seriam afetadas, obras, no caso, com temáticas polêmicas, obras ecchi, obras de ação que tenham algumas coisas ali que deixam o pessoal muito furioso em algumas cenas também. Muita coisa seria afetada. No caso, muitos autores começariam a fazer obras só pensando em agradar os fãs o tempo inteiro. No caso, deixar eles felizes o tempo inteiro, nunca deixar eles revoltados com nada. Entendeu? Mas tem obras, na verdade, que alguma situação que você fica furioso, depois faz sentido pra você e te gera uma sensação muito boa. Só que, às vezes, demora pra chegar nessa parte. O ponto é que isso vai limitar muito a criatividade, no caso das histórias, e que os autores vão fazer com elas. Então isso aí, como resultado, já que animes são adaptações, frequentemente, de mangás e light novels, limitaria também a criatividade na hora de adaptarem, porque no caso dos animes seriam coisas muito mais, no caso de boaça e tal, nada levemente polêmico, pesado ali, porque os autores não querem esse tipo de atenção. A parte engraçada é que os autores que revelam o nome real e fazem coisas polêmicas mesmo não estão nem aí, ou autores de ecchi famosos, que seja, no caso eles se dariam bem, porque reduziria bastante a competição, já que muito menos autores fariam esse tipo de obra, venderiam muito mais, porque o pessoal que gosta desse tipo de obra ficaria sem muita opção para comprar. Então esse pessoal seria o beneficiado. Então não seria ruim para todo mundo não, antes que achem isso. Teria gente que iria se beneficiar. Mas como um todo seria péssimo pro Japão, porque obviamente iam vender muito menos mangá, ia ter muito menos anime, menos criatividade nos animes também, ia ser tudo mais parecido um com o outro. Então isso tudo não é benéfico, ia gerar menos dinheiro, menos receita a longo prazo aí pro Japão. De bônus aí, isso também vai afetar o mercado das VTubers, já que no contrato delas, elas usam o mesmo tipo de contrato de mangakás, então elas também seriam obrigadas a revelar os nomes. E existe na indústria de VTubers exatamente uma cláusula que elas não podem revelar a real identidade delas. São proibidas de fazer isso por contrato. Então teria que mudar completamente essa indústria, já que elas seriam obrigadas a colocar lá no contrato o nome real. E todo mundo, publicamente, teria acesso a isso.
Então, por isso que eu também acredito que esse negócio não vai passar como parece que vai, do jeito que parece que vai. Devem dar uma contida aí e, no caso, deixar os autores com os pseudônimos deles e só pessoas de alto nível da Receita aí do Japão que vão poder ter acesso ao nome de verdade. Inclusive, com isso aí, o Japão daria de bandeja o mercado de mangás para os coreanos, que já estão se expandindo pra caramba. Caso os webtoons aí, os mangás coloridos coreanos estão cada vez mais populares. E aí, se o Japão começar a limitar a criatividade dos autores, o que eles podem postar, nossa, os coreanos vão se fazer mais ainda, porque eles podem botar pseudônimo à vontade. Então eles podem botar lá, fazer a obra que quiserem, que estão protegidos ali pelos pseudônimos, de fãs raivosos ou tudo mais. Então seria um tiro no pé do Japão de várias formas diferentes, como vocês estão vendo aqui. E bom, gente, essa é a minha opinião sobre o assunto. E vocês? O que acham disso tudo? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.